Olá, poderosa! Tudo bem? Seja bem-vinda a esse vídeo onde a gente vai conversar um pouquinho, vou trazer algumas dicas práticas para você. Se você está se sentindo aí um pouco sem as rédeas da sua vida. Se é um assunto que interessa para você, já dá um likezinho aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa receber sempre o aviso de quando tiver um vídeo aqui, tá? Mas toda segunda-feira às 19 tem vídeo aqui, toda sexta-feira live ao vivo com um cafezinho. E olha só, às vezes a gente tem aquela sensação, né, que a gente meio que perdeu o controle da nossa própria vida. E eu queria salientar, antes de trazer as dicas para você, que se você está num momento de mudança, e eu digo isso porque comigo aconteceu nos últimos 2 anos tanta mudança, e sempre que eu fiz alguma mudança, assim, muito grande, né, mudança de país, depois a gente mudou de cidade, daqui de Lisboa para o norte, e agora com tudo que aconteceu, com a pandemia, com a perca do nosso familiar, a gente teve que voltar para Lisboa, então tudo isso mexe muito com a gente, e a gente tem essa sensação, né, não é uma realidade, mas a gente tem uma sensação que está perdendo meio que as rédeas, né, as estribeiras da nossa vida. Então, se você está numa situação assim, e principalmente agora com a pandemia, a gente está muito fora da nossa zona de conforto, né? As coisas estão muito incertas e nós seres humanos às vezes precisamos, né, dessa quase que é uma ilusão, né, da certeza de que tudo vai correr do jeito que a gente quer, que a gente tem algum controle. E, na verdade, querendo ou não, nós temos um controle até certo ponto, né, mas existem coisas, fatalidades, mudanças que acontecem na nossa vida que nos mostram que a gente não tem controle, né? Então, eu queria te dizer, antes de dar essas dicas, deixa fluir. Se você está num momento de mudança, se você está se sentindo assim agora com a pandemia, meio sem saber, né, o que vai acontecer, ou mudando de carreira, ou começando alguma coisa nova por causa da pandemia, respira fundo, pensa aí que é um momento passageiro, que daqui a pouco as coisas vão voltar para o seu lugar, mas se mesmo assim, né, você sente que você está meio perdida, sem as rédeas da sua vida, quer ter um pouquinho mais de condições de planejar e organizar a sua vida, então segue aqui assistindo que eu trouxe 7 dicas, que são dicas assim que com certeza você vai conseguir colocar em prática alguma delas. Se você conseguir colocar em prática uma delas, já vai te ajudar bastante para você ter essa sensação, né, de que você tá aí sendo a dona e proprietária e comandante da sua vida, tá? Então vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 tem a ver com mindset, né, com essa mentalidade de que nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida, e é a tão falada autorresponsabilidade. Existem alguns níveis de desenvolvimento pessoal, até inclusive tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo desses níveis, eu vou deixar ele aqui em cima na rodinha para você assistir depois, são 4 níveis. E o primeiro nível, quando a gente está iniciando esse nosso caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é quando a gente ainda está nesse estado de vitimismo, né, de acreditar que não está 100% nas nossas mãos a nossa vida. Então, a gente põe a culpa no outro, no governo, no nosso patrão, no nosso esposo, na nossa esposa, na nossa família, ou de onde a gente veio, né, que não tinha oportunidades. Então, a primeira dica que eu quero dizer para você é que se você ainda tem essa mentalidade, né, de culpar o outro e tal, é importante você entender que você precisa de autorresponsabilidade, para que você entenda que só você, né, só tendo autorresponsabilidade, só você é responsável pela sua vida, pelas escolhas que você faz, e isso dá muita liberdade, porque você entende que você pode construir ela do jeito que você quiser, tá? Então anota aí, autorresponsabilidade. Dica número 2. A dica número 2 tem a ver com reflexão, né? E é você se questionar. Você se questionar que tipo de vida você quer levar. Porque às vezes a gente tem a sensação que tá meio que na vida errada, ou que a gente tá vivendo a vida dos outros, ou que os outros planejaram para nós, porque nós não paramos para refletir o que realmente nós queremos. E aí, às vezes, nós construímos toda uma vida através de um trabalho, uma carreira, com muito esforço, muito suor, e chega em um momento da nossa vida e nós falamos, poxa, será que era isso que eu queria mesmo? Será que era essa vida que eu queria levar? Né? Será que eu queria essa carreira? Será que eu queria estar trabalhando tanto? Né? Independente da situação que você está agora, então questione-se nesse momento, né? Anota aí que tipo de vida você quer levar, né? Que tipo de trabalho você quer ter,
Como você se vê daqui a alguns anos? Qual seria a vida perfeita para você? Porque às vezes a gente acha que não pode ter a vida perfeita para nós, né? Claro que perfeição não existe nesse mundo, mas aquela vida planejada por nós, decidida por nós, do jeito que nós gostaríamos de ter. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no Brasil, tinha a hora, né? Cumprir o horário e tal. Então eu gostava de fazer ali a minha rotina matinal e eu lembro que sempre que eu tava lá na correria, saía da natação, ia para casa, tinha que me arrumar bem rápido, porque às vezes tinha reunião já 9 horas da manhã. Eu pensava assim, eu queria tanto um trabalho, uma carreira onde eu não precisasse correr de manhã, que eu pudesse fazer o meu horário, pudesse ter essa rotina matinal de um jeito tranquilo e bem harmônico, né? E hoje eu tenho essa possibilidade. Então, quando a gente começa a clarear mais a nossa ideia do que a gente realmente quer, a gente acaba atraindo essas coisas, tá? Dica número 3, você precisa criar metas. Tá? Eu vou falar uma coisa bem sincera para você. Hoje eu não tenho escritinho as minhas metas definidas para cada área da vida, cada ações que eu tenho que tomar em cada semana. Por quê? Porque hoje isso já é muito natural para mim. Eu passei anos fazendo isso. Mas o que direcionou muito, muito a minha vida, quando eu estava no início ali, né, do meu desenvolvimento pessoal, do meu caminho, foi traçar minhas metas. O que eu fiz, gente? Eu compartilhei com vocês no início do ano, gente, mês 5 já, né? Vou deixar aqui em cima nessa bolinha que aparece aqui, tá? Se você ainda não fez as suas metas, tudo bem, respira fundo, não tem problema, ainda dá tempo. Não precisa ser no início do ano, você só precisa planejar, se organizar. Agora no começo é importante, se você está se sentindo assim, vai lá, queria bonitinho, uma meta para cada área da vida, define uma ação para cada meta, cria o seu quadro dos sonhos bem lindo, com as imagens daquilo que você sempre sonhou. Gente, funciona mesmo. Eu já fiz isso tantas vezes e funciona mesmo, tá? Próximo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que às vezes, né, a pessoa fica assim, Miriam, tá muito zen, né? Mas, gente, meditar. Meditar não tem muito só a ver com zen, né? Meditar tem a ver com a sua capacidade de silenciar a sua mente, que muitas vezes a nossa mente é traiçoeira, né? Tem gente que diz que é o ego e o eu superior, né? Tem gente que diz que é a mente consciente, é subconsciente, não importa. Meditar faz bem para qualquer coisa na sua vida, principalmente nós mulheres, que fazemos muitas coisas no nosso dia, que executamos muitos papéis, os homens também, né? Mas eu acho que a mulher ela é mais versátil e principalmente a mulher se entrega emocionalmente mais, né, para as coisas que está fazendo. Então, às vezes isso é cansativo, tira sua energia. Meditar vai trazer sua energia de volta, porque quando a gente silencia a mente, a gente se conecta com algo maior, gente. É de verdade. Não tinha acontecido comigo, mas no último ano, né, depois que começou a pandemia, que eu comecei a meditar mesmo muito, né, me puxar muito. Foi só assim que eu consegui passar por essa pandemia e não pirar, meditar todos os dias. Teve semanas que eu meditava às vezes 2, 3 vezes por dia, então eu consegui realmente entender o poder de silenciar a mente, acalmar a mente e não tem preço, porque a energia volta totalmente, a gente se sente mais focada, a gente se sente mais direcional e principalmente a gente ouve aquela voz, né? Aquela voz, não sei no que você acredita, pode ser que você acredite que seja a voz de Deus, ou a sua consciência, ou seu eu superior, né? Eu acredito muito que existe esse mundo que nós não conseguimos ver e esse mundo vem e traz consciência para nós e responde as nossas perguntas. Então é importante você ter esse momento para você, tá? De silenciar sua mente para poder ouvir o que tem além. Mas também não só isso, né? Para você ter mais foco, ficar mais descansada, tá bom? E a próxima dica, ela talvez tenha um pouquinho de a ver com isso, mas é uma dica que eu sempre dou e às vezes eu acho que pode ser que não seja muito claro como é fazer isso, né? Então hoje eu queria ir um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa dica, porque eu sei que essa dica é incrível e ela vai mudar a sua vida se você realmente entender o que é isso, né? E é o intencionar, tá? O que acontece conosco? Como eu falei, né? O meditar tem um pouco a ver com isso, porque a nossa mente, ela é um turbilhão, né? A gente tem por dia, se eu não me engano, 60 mil pensamentos, uma coisa absurda, né? Então, é importante a gente intencionar cada momento para que nós possamos sentir a presença, né? Aquela presença, aquele foco e aquele direcionamento. A meditação ajuda, mas o intencionar ajuda a trazer o porquê por detrás das coisas que nós estamos fazendo. Isso ajuda muito a ter motivação. Isso ajuda muito a clarear, né? Porque quando a gente está intencionando, às vezes a gente pensa assim, tá, mas não faz sentido eu estar fazendo isso.
Se eu tô fazendo isso agora, por quê? Né? Não tem nenhuma intenção, não tem nenhum propósito. Então, quando a gente realmente entende o poder do intencionar, faz total diferença. E essa dica eu aprendi lendo um livro de um cara muito legal, que é o Brendon Burchard, acho que é assim que se fala sobre o nome dele. E ele falava assim, né? Ele explicava assim: você acorda de manhã, né? Abre os seus olhos e pensa assim: qual é a minha intenção para esse primeiro momento do meu dia? Né? É que seja relaxante, é que eu possa fazer uma meditação, é que eu consiga... A luz aqui tá tipo mudando, né? Mas é bom também traz uns efeitos especiais aqui pro vídeo, já que ele não vai ter edição. Mas voltando ao assunto, tipo, a pessoa entra aqui com um assunto no meio, depois volta, mas tudo bem, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu sou assim. Então, você, né, a minha intenção agora é tomar um banho relaxado e despertar, né? Então você tá lá, você tá tomando banho, você tá 100% lá, deixando a água cair no seu corpo, sentindo aquele relaxamento, não já com a mente pensando no que tem que fazer, no que tem que comprar, onde tem que ir, e aquela pessoa falou isso pra mim, e o meu filho falou isso, e eu tenho que ir lá no trabalho hoje, e eu tenho que fazer, entende? Eu fazia muito isso, gente, minha mente realmente, se eu não cuidar, ela entra de novo no padrão de turbilhão, então eu tô dizendo isso pra vocês porque realmente acontece, a minha mente é muito acelerada. Vou tomar café da manhã. Tenho filhos, tenho marido, qual que é a intenção desse café? Né? O que eu quero com esse café? Eu quero conversar com meu marido, falar para ele como é que vai ser meu dia, ou eu quero curtir o meu filho, esses últimos momentos dele antes de levar ele para a escola. Então, quando você está 100% naquele lugar, intencionando, criando intenções para aquilo, né? Eu tô indo para o trabalho, né? Qual é a minha intenção para a minha primeira reunião? O que eu quero que aconteça nessa primeira reunião? Como eu quero me comportar nessa primeira reunião? Isso vai ajudar muito você a ter a mente mais focada, a ter mais motivação, a ser mais intencional nas decisões que você faz, nas coisas que você faz, e ser mais direcional. Porque aí o que vai acontecer? Você vai, como eu falei, aí você vai estar pensando assim, qual é a minha intenção para isso que eu estou fazendo, né? Por exemplo, às vezes a gente aceita um convite, ou a gente vai fazer alguma coisa, ou vai para algum evento, ou algum aniversário que não faz sentido, né? A gente só está indo pela nossa dificuldade de dizer não, muitas vezes, ou porque a gente acha que a pessoa vai ficar brava se a gente disser que não vai. Então, quando a gente pensa, qual é a minha intenção indo nesse lugar? Poxa, realmente não faz sentido eu ir nesse lugar. A minha única intenção é agradar os outros e eu não sou uma mulher, né, que se preocupa com o que os outros pensam sobre mim. Só tô dando um exemplo, né, mas isso acontece. Talvez só comigo, não sei. Conta aí pra mim se acontece com você. Então é isso, minha querida. Espero que você tenha gostado dessas dicas e eu espero que você consiga aplicar, assim, uma delas, tá? Escolhe uma delas e aplica ela na sua vida. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Executa uma delas hoje, põe em ação, né? A gente só consegue realmente ter resultados quando a gente põe em ação aquilo que a gente aprende. E se você gostou desse vídeo, acha que vai ajudar alguma amiga sua, alguma pessoa também tá se sentindo assim meio, essa é minha vida, eu preciso mais controle da minha vida, compartilha com essa pessoa. Um super beijinho, muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.